Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui e hoje eu tenho duas perguntas pra você. A primeira, o que você prefere? Ser um príncipe? Olha só, te fiz um príncipe. Ou uma princesa? Ou um rei e uma rainha? E a segunda pergunta, você sabe qual é realmente a diferença entre um príncipe e um rei? É muito mais do que um ser pai, outro ser filho, blá blá blá. E não tem ninguém melhor na Bíblia para mostrar isso pra gente do que Moisés, que a gente conhece como Moshe. Mas antes da gente entrar na mensagem, já deixa um like aí. Preparei esse vídeo bem bonitinho, todo cheirosinho pra você. E caso você ainda não seja inscrito, por que você ainda não é inscrito, filho de Deus? Já se inscreve aí, clica no sininho pra você não perder nenhum dos vídeos que eu tô postando toda semana pra vocês, tá bom? Então, bora pra mensagem. Como todos nós conhecemos basicamente a história, Moisés foi um hebreu que nasceu e ficou escondido por 3 meses, porque os egípcios que os dominavam temiam que eles se fortalecessem demais, e aí começou a mandar matar todos os meninos que nasciam. A mãe de Moisés, por ver que ele era um menino muito bonito, falou: não, isso não vai acontecer com meu filho, eu vou esconder ele, nem que eu morra, nem que aconteça qualquer coisa comigo, eu não vou deixar nenhum mal acontecer com ele. Aí o que ela fez? Colocou ele num cesto, colocou ele no rio, mais conhecido como Rio Nilo, e deixou as águas levarem ele. Só que daí ela mandou a irmã mais velha de Moisés, a Miriam, acompanhar para ver onde que se ia dar. E aí o cesto foi sendo levado, não sabe se foi por Deus, não sabe se foi pelo vento, e chegou até os braços de quem? Da filha de Faraó, de uma princesa. E ela, quando abriu o cesto e viu aquele menino, aquela coisa mais linda do mundo, ela falou: meu filho, tá adotado. Vou colocar o nome dele de Moisés porque eu achei ele das águas. Aí Moisés cresceu num berço de ouro, diferente de todos os seus irmãos israelitas que eram escravos e sofriam terrivelmente diariamente. Só que você sabe ao lado de quem que Moisés foi criado? Ao lado de Ramsés, um filho do faraó. E aí qual que era a diferença? Que um era o príncipe e o outro era o rei. E aí a gente entra naquela pergunta inicial. Você sabe qual é realmente a diferença entre um príncipe e um rei? E a diferença é a seguinte: o príncipe é príncipe independente de qualquer coisa que ele faça. Mesmo que ele faça coisas boas ou coisas ruins, ele continuará sendo príncipe. Já o rei não. O rei, ele conquista o seu reinado pela força do braço, da mente, da alma e do espírito. E qual que é o problema que a gente encontra aí? Que príncipes não sabem reinar. Eles têm que aprenderem. Mas como eles já são príncipes, eles já se sentem reis, eles já se sentem rainhas. E aí quando eles chegam ao governo, eles chegam muitas vezes despreparados, porque como tem linhagem real, como nasceu no meio de ouro, então ele já acha que já tem o suficiente para saber fazer um bom reino. E Moisés estava incluído nisso daí, até o dia em que Deus decidiu fazer ele deixar de cuidar dos negócios de Faraó e o mandou para o deserto. A partir desse dia, Deus fez separação definitiva entre os futuros de Ramsés, o futuro faraó, que seria o futuro rei, e o futuro do hebreu Moisés. E você sabe qual foi o resultado? Ramsés foi o pior faraó do Egito e acabou destruindo quase que completamente o Egito. Deus usou o próprio coração duro dele contra ele mesmo para ir contra suas ordens e ameaças, para mostrar ao mundo todo o poder de sua glória. Já o ex-príncipe Moisés foi levado para o deserto, deixou de ser príncipe e deixou ainda muito mais a única oportunidade na vida, talvez no mundo, de ter se tornado rei um dia. Mas você sabe o que realmente aconteceu? O Egito levantou um príncipe, mas o deserto levantou um líder. Líder não se herda, líder não se nasce, líder se aprende, se conquista com dor, com lágrimas e com experiências, coisas das quais Ramsés não entendia nada. Ramsés castigou os hebreus, mas Moisés os libertou. Ramsés destruiu o Egito, mas Moisés livrou os hebreus de serem destruídos por Deus. Ramsés morreu em seus pecados, mas Moisés foi o único homem no mundo que viu a Deus, que viu a glória de Deus pelas costas. Muitas vezes, quando Deus leva a gente para o deserto, a gente pensa o que de Deus? Ele esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não ouve minhas orações, Deus não liga para mim, ele deve ter coisas melhores para fazer, ele
tem outros filhos mais preferidos do que eu. Eu tinha tudo para ser um príncipe, eu tinha tudo para ser rei, eu tinha tudo para conquistar o mundo. E ele me levou para o caminho oposto disso. Quando, na verdade, no deserto é onde Deus molda o nosso caráter. É onde Deus trata todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, as fontes de mal que produzem todos os pecados no nosso coração. E isso, no reinado, na monarquia, é muito mais difícil de ser tratado, porque o ouro, o esplendor, a fama e os elogios atrapalham e inflam o ego da pessoa. E o ego, o orgulho, talvez seja o pecado dos pecados. Pode perceber, todos os pecados procedem de um coração orgulhoso. E o que é um coração orgulhoso? É um coração que se ama demais. É um coração que se ama acima das outras pessoas. É um coração que busca os seus interesses acima dos de todos. Mas no deserto, na dependência de Deus, com dor, com lágrimas, você começa a se tornar mais sensível, você começa a ver que você não é tão bom assim, que você não é tão gostosão assim, e aí você tem mais capacidade para ver os seus defeitos, sabe? Para ver defeito dos outros a gente é bom, né? A gente aponta detalhe por detalhe, minimamente, né? Mas quando se trata dos nossos defeitos, aí a gente não tem. É difícil a gente achar defeito na gente, né? Então, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está no deserto, o véu que tem na frente dos nossos olhos se abrem e a gente consegue enxergar plenamente as nossas falhas, as nossas fraquezas. E aí, então, poder tratar, ou melhor ainda, deixar Deus tratar. Então, mesmo que agora você esteja sofrendo, você esteja com dor, esteja se sentindo desanimado, eu te digo, esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te fortalecer. E fortalecer para o quê? Qual o propósito final? Até quando eu vou ficar aqui? Por que eu estou aqui? E Moisés mostrou com sua vida o porquê. Porque o Egito levantou um príncipe despreparado para reinar, mas o deserto levantou um líder, que a gente pode chamar de rei, para governar com autoridade, justiça e sabedoria. A Bíblia diz, inclusive, que o rosto de Moisés brilhou ao ponto das pessoas nem conseguirem olhar fixamente para o rosto dele. E o que isso significa? Que enquanto o que nasce no berço de ouro tem o brilho externo do ouro na sua vida, a pessoa que é forjada nas dificuldades do deserto tem a glória do céu, a luz de Deus brilhando em seu rosto, brilhando em sua vida. E eu te pergunto agora, qual luz você quer? Qual brilho você deseja acima de tudo? O do ouro, o da fama, o das coisas materiais, ou da glória de Deus, da luz que ilumina todo mundo brilhando no seu coração? Então agora eu te pergunto de novo, o que você prefere? Ser um príncipe, uma princesa, ou um rei e uma rainha? Ser um herdeiro, ou aquele que se assenta no trono da liderança para guiar o povo até a terra prometida? É por isso que Paulo fala, inclusive, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Com ele quem? Com Jesus. E Jesus também disse: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei no trono de meu Pai. E ainda mais um versículo para mostrar que o que Deus tem para nós, as promessas que Ele tem para nós, não é de ser príncipe, de ser herdeiro, de ser servo, não. É coisa de reinado. Observa. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Ou seja, até mesmo para servir a Deus, a gente serve como rei. A gente não serve como alguém mulambento. A gente não serve como alguém que está caindo aos pedaços. Não. Por quê? Porque se você for analisar bem, o papel fundamental do rei é servir a sua nação, é servir o seu povo. Não é que todo mundo venha aos seus pés e fique beijando, não. É para ele ver a necessidade do povo e resolver o problema. Isso que é um rei. Então, quando Deus te promete que você vai ser um rei, que você vai ser uma rainha, que você vai se assentar no trono com ele, isso é forte, hein? Isso é muito forte. Significa que você tem que ser uma pessoa que está disposta a olhar para a necessidade da pessoa que está ao seu lado
e não ficar olhando apenas para o seu próprio coração, apenas para os seus desejos, apenas para aquilo que lhe importa e que lhe interessa no momento. E o único meio da gente conseguir se tornar reis e rainhas e nos assentarmos com Jesus em seu trono e reinar com ele é através do deserto, das dificuldades. Assim como ele disse, ao vencedor eu darei esse direito. E o que é um vencedor? É aquele que vence a dor. Você tem que entender que a dor não é para te destruir, é para te fortalecer. Porque se você quer ser uma pessoa mais forte, você tem que lutar contra algo maior do que você. Assim como Deus tinha o projeto de fazer o pequeno pastorzinho de ovelhas, chamado Davi, se assentar na posição mais alta de uma nação, se tornar o rei de Israel, qual foi o deserto que Deus colocou na vida dele? Qual foi a dificuldade? Colocou um gigante de quase 3 metros de altura para ele enfrentar. Tá entendendo? Tá pegando a visão? Quando Deus tem grandes projetos na sua vida, te colocar em posições de destaque, de honra, Ele coloca gigantes maiores do que você. Por quê? Porque o tamanho do seu gigante vai definir o tamanho do seu destino. E todo gigante que aparece na Bíblia é sempre para ser derrubado. O seu deserto tá gigante, o sofrimento tá grande, pode ficar tranquilo. Não é para te derrubar. Você que vai derrubar ele, você que vai passar por cima de todos os teus sofrimentos e você vai ser um vencedor. Você vai ser uma pessoa que aprendeu a vencer a dor, aprendeu a vencer o sofrimento e agora tem potencial, capacidade e estrutura para ficar em lugar de honra e destaque e reinar com Deus em justiça e glória para sempre. Tá bom então, gente? Pra gente se despedir, Deus sempre coloca em nosso coração sonhos muito maiores do que a gente pode realizar, porque só assim a gente dependerá dele. E nessa dependência nascerão os reis, as rainhas, os líderes que farão a sua vontade na terra. Aquelas pessoas que alcançarão o sucesso e serão felizes. Então fica firme, não desanima, porque quanto mais tempo você fica no deserto, menos tempo você vai ficar lá. Porque quanto mais você se aproxima da linha de chegada, menos espaço tem entre você e o alvo. E se você gostou desse vídeo, dá um like. E sabe aquele triangulinho com 3 bolinhas na pontinha deles? É o compartilhar. Compartilha com quem você ama. Não! E caso você não seja inscrito, já se inscreve aí, não perde tempo não, porque toda semana eu tô lançando vídeos novos aqui. E se você tem inclusive alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço, gente, fica com Deus e eu te aguardo. Até o próximo vídeo.